hoje nós vamos falar um pouco do processo diagnóstico e como é feita a avaliação do diagnóstico diferencial e das comorbidades. Como médicos, nós precisamos do diagnóstico para definir como será feita a terapia, que tipo de tratamento nós vamos escolher. No processo inicial da avaliação diagnóstica, nós fazemos um processo chamado diagnóstico diferencial. O que é isso? Alguns tipos de transtornos mentais são semelhantes, têm algumas características semelhantes e nós precisamos diferenciar entre um e outro. Por exemplo, chamar pelo nome, quando a criança não responde quando é chamada pelo nome. Isso pode ser uma característica do transtorno do espectro autista, mas também pode ser uma característica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, quando uma criança chega e os pais relatam isso pra gente, nós precisamos identificar quais as outras características que vêm junto com isso, para nós podermos entender qual é o diagnóstico daquela criança. Se é de um transtorno do espectro autista, se é de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou se é também uma questão auditiva, por exemplo. Então, o diagnóstico diferencial, ele só acontece no início da avaliação. Em alguns casos, fica mais difícil a gente conseguir avaliar exatamente qual é o diagnóstico. E este processo de diagnóstico pode levar um pouco mais de tempo. Mas normalmente a gente vai resolver isso nas primeiras avaliações, sendo necessário às vezes alguma avaliação complementar, como um exame auditivo, uma avaliação neuropsicológica, por exemplo. Já as comorbidades são diagnósticos que coexistem, eles acontecem no mesmo momento. Então, uma criança com transtorno do espectro autista também pode ter o déficit de atenção e hiperatividade junto. E este processo de avaliação de comorbidade é muito importante. E por que isso é tão importante? Porque nós sabemos que não existe um tratamento medicamentoso específico para o transtorno do espectro autista. Mas nós temos diversas medicações que podem ser utilizadas caso a gente faça o diagnóstico de alguma comorbidade, como o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, ou algum quadro ansioso, ou algum quadro depressivo. Então, acontece comumente de uma criança com TEA ser ignorada nesses casos algum diagnóstico comórbido que coexista com isso. Porque muitas vezes os profissionais, a família, acabam entendendo que tudo aquilo que aquela criança apresenta se deve única e exclusivamente ao transtorno do espectro autista e acaba perdendo a chance de fazer um tratamento adequado para uma comorbidade. Existem diversas comorbidades ao transtorno do espectro autista. Algumas muito comuns são o déficit de atenção e hiperatividade, algum transtorno de linguagem, algum transtorno de aprendizagem, transtornos ansiosos, na adolescência ali, transtornos depressivos, tudo isso pode acontecer como comorbidade. Alguns quadros podem ser comorbidades, mas também são quadros que nós levamos em consideração na hora de fazer a avaliação do diagnóstico diferencial. Então, o importante é nós lembrarmos que o diagnóstico diferencial é uma avaliação inicial que nós fazemos no começo do contato com a criança para tentar diferenciar entre diagnósticos diferentes. Já a comorbidade é uma avaliação que deve ser feita regularmente, porque a criança pode apresentar isso desde o início ou isso pode vir mais tardiamente, como uma ideia para pensar se existe algum tratamento possível diferente para aquela criança específica. Muito obrigada e nos vemos em breve.